Os dons do Espírito Santo. Existe uma regra geral no tocante a todas as graças especiais concedidas a algum ser humano. Sempre que o favor divino escolhe alguém para receber uma graça especial ou aceitar uma vocação elevada, Deus adorna a pessoa escolhida com todos os dons do Espírito Santo necessários para o cumprimento da missão atribuída. Essa regra geral verifica-se sobretudo o caso de São José, São Bernardino de Sena. São José teve a mais elevada das vocações, a mais sublime delas. Foi chamado a ser o esposo da Virgem Maria e o pai de Jesus Cristo. Sua missão existia todos os 7 dons do Espírito Santo: ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus e sabedoria. Considera que o Espírito Santo escolheu apenas José para ser o protetor da Santíssima Virgem, para ser seu verdadeiro esposo e, por consequência, nenhuma criatura pode chegar à mesma glória desse grande santo. Beato Guilherme José Chaminade. São José foi escolhido para ser não só o protetor de Maria, mas também o protetor de Jesus. E o seu, Jesus e Maria, estão no céu, mas você não está. Isso significa que a missão de São José ainda continua. Do céu, ele guarda aqueles que estão confiados a seu amoroso cuidado e pede ao Espírito Santo que derrame dons sobre seus filhos. Você tem uma missão. Torna-se santo, amando a Deus em verdade e ao próximo com compaixão. Você precisa dos 7 dons do Espírito Santo em sua vida. Eles o ajudarão a assemelhar-se a seu Pai espiritual e chegar ao céu. Mas, o que especificamente os 7 dons do Espírito Santo fazem por nós? Bem, os padres da consagração do Espírito Santo dão-nos uma resposta. Os padres do Espírito Santo, também chamados espiritanos, são uma comunidade religiosa responsável por propagar pelo mundo uma poderosíssima novena ao Espírito Santo, que contém um excelente resumo do que são os dons e do que fazem por nós. Republicada com a permissão dos padres da consagração do Espírito Santo, seguem abaixo as descrições dos 7 dons do Espírito Santo, conforme apresentados na novena, bem como uma bela oração. O dom da ciência habilita a alma a avaliar as criaturas por seu valor, em sua relação com Deus. A ciência desmascara a falsa aparência das criaturas, revela sua futilidade e destaca seu único e verdadeiro propósito de instrumentos a serviço de Deus. Ela nos mostra o amoroso cuidado de Deus, mesmo na adversidade, levando-nos a glorificá-lo em todas as circunstâncias da vida. Guiados por sua luz, colocamos em primeiro lugar aquilo que realmente importa e valorizamos a amizade com Deus acima de todas as outras coisas. O dom do entendimento ajuda-nos a compreender o significado das verdades de nossa santa religião. Nós a conhecemos pela fé, mas é pelo entendimento que aprendemos a apreciá-las e saboreá-las. Ele nos permite penetrar o significado intrínseco das verdades reveladas e, através delas, renovar a vida. Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, passando a inspirar um estilo de vida que dá um testemunho eloquente da fé que existe em nós. O dom do conselho dota a alma de prudência sobrenatural, habilitando-a a decidir prontamente e com justiça o que deve ser feito, sobretudo em circunstâncias difíceis. O conselho aplica os princípios fornecidos pela ciência e pelo entendimento a um sem número de situações concretas que enfrentamos no cumprimento de nossos deveres diários como pais, professores, funcionários públicos
e cidadãos cristãos. O conselho é um bom senso espiritual, um tesouro inestimável na busca pela salvação. O dom da fortaleza fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. A fortaleza confere à vontade um impulso e uma energia que a levam a realizar sem hesitação as mais árduas tarefas, enfrentar perigos e desprezar o respeito humano, bem como tolerar, sem murmuração, o lento martírio, até mesmo de uma vida inteira de tribulação. O dom da piedade faz nascer em nosso coração um afeto filial por Deus como Pai amorosíssimo. Ela nos inspira a amar e respeitar por amor a Ele, pessoas e coisas que lhe são consagradas, bem como aqueles que estão investidos na sua autoridade, sua mãe, São José, os santos, a igreja, o seu chefe visível, nossos pais e superiores, nossos pais e seus governantes. Aquele que está repleto do dom da piedade encara a prática da religião não como um dever pesado, mas como um serviço muito agradável. O dom do temor de Deus enche-nos com um respeito irrestrito por Deus e faz com que nosso maior medo seja de ofendê-lo pelo pecado. É um temor que surge não do pensamento do inferno, mas de sentimentos de reverência e submissão filial a nosso Pai Celeste. É o temor que está no princípio da sabedoria, afastando-nos de prazeres mundanos que poderiam de alguma forma separar-nos de Deus. O dom da sabedoria incorpora todos os outros dons, assim como a caridade abrange todas as demais virtudes. A sabedoria é o mais perfeito dos dons. Sobre ela está escrito: tudo o que é bom me veio com ela, e incontáveis riquezas por suas mãos. É o dom da sabedoria que fortalece nossa fé, fortifica a esperança, aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude em grau máximo. A sabedoria ilumina a mente, levando-a a discernir as coisas divinas e alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina. Oração pedindo os 7 dons do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de subir aos céus prometeu enviar o Espírito Santo para completar vossa obra nas almas de vossos apóstolos e discípulos. Dignai-vos conceder-me o mesmo Espírito Santo, para que ele aperfeiçoe em minha alma a obra de vossa graça e amor. Concedei-me o espírito da sabedoria, para que eu possa desprezar as coisas transitórias deste mundo e aspirar e buscar somente aquilo que é eterno. O espírito de entendimento, para iluminar minha mente com a luz de vossa divina verdade. O espírito de conselho, para que eu possa sempre escolher o caminho mais seguro e certo de agradar a Deus e ganhar o céu. O espírito de fortaleza, para que eu consiga carregar minha cruz convosco e superar com coragem todos os obstáculos que se opõem à minha salvação. O espírito de ciência, para que eu possa conhecer a Deus e a mim mesmo e crescer em perfeição na ciência dos santos. O espírito de piedade, para que o serviço de Deus me seja doce e agradável. E o espírito de temor, para que eu possa estar sempre repleto de uma amorosa reverência por Deus e tema desagradá-lo de qualquer forma. Marcai-me, ó Senhor, com o sinal de vossos verdadeiros discípulos e animai-me em todas as coisas com o vosso Espírito. Amém.